Oi, turminha! Davi Dias da InfoPro falando, e nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz a configuração do RAID 5 nos servidores da Dell da 13ª e 14ª geração. R730, 630, 740, 640, 440, é tudo a mesma coisa, beleza? Vamos lá ver como é que faz então? Para a bancada, gente! Eu estou numa tela de instalação do Windows Server para a gente verificar que o HD não aparece realmente quando não tem uma configuração de RAID feita. Se você já sabe essa parte que é direto na configuração, pula até esse ponto do vídeo, que você já vai direto na parte da configuração. Eu vou dar explicações básicas aqui, só para explicar aqui. Quando a gente faz um RAID, a gente cria um volume de disco e é este volume que é entregue para o sistema operacional. Quer dizer, o Windows, o sistema operacional, seja ele qual for, ele não consegue ver o HD, ele vai ver o volume que nós criarmos a partir da configuração de RAID que a gente fizer. Então, olha só, eu vou dar o Next aqui para seguir adiante, vou aceitar os termos do contrato, aceitei, vou dar outro Next aqui e vou em Custom. Essa é a parte que deveria aparecer o HD, não apareceu ninguém. Por que não apareceu ninguém? Porque não tem HD. O sistema não está vendo o HD. Eu coloquei o HD no servidor, mas não criei o volume. Então agora a gente vai até a tela da configuração da RAID do servidor, vamos criar um volume e aí esse volume vai aparecer para o sistema operacional. Legal? Vamos lá? Ligamos o servidor e para a gente entrar na configuração da RAID, nós vamos esperar aparecer o texto da BIOS e apertar o F2, que é a tecla de atalho das máquinas da Dell da 14ª geração. Então vamos esperar aparecer aqui, e aí assim que ela aparecer, vou dar um F2 e ela vai entrar. Ah, Davi, mas estou vendo que no F10 eu posso instalar sistema operacional, iTrack, Update. Também tem vários caminhos para fazer isso. Eu estou usando o caminho do F2, que ele vai focar somente na configuração, mas dá para fazer a configuração de várias formas aí. Apareceu a BIOS, e agora nós temos aí as três opções. Nós vamos em Device Settings, a última opção de baixo aqui. Apertamos e vão aparecer todos os dispositivos que estão instalados no servidor agora e que nos interessa é o primeiro, que é a RAID integrada. Então, vou abrir ela e aí ele vai carregar agora o sistema de BIOS da controladora RAID do servidor. Nós vamos ver o que acontece agora. Tudo que nós precisamos está logo na primeira opção, Configuration Management. Mas eu vou dar uma olhada nas outras configurações para a gente ver os poderes e o que a gente pode fazer dentro dessa controladora aí. Então, se nós formos aqui em Controller Management, nós vamos ver aqui as opções gerais da controladora, o nome do produto, o serial, como que ela está, se ela está com algum problema ou não, qual que é o dispositivo de boot, não tem nenhum por enquanto, porque nós não configuramos nenhuma RAID ainda. Rolando um pouquinho mais para baixo, versões, quantos discos que estão instalados no servidor e por aí se vai. Temos aqui também a opção de controle avançado, onde nós podemos fazer algumas alterações aqui, como por exemplo limpar o evento, salvar os eventos. Caso a controladora tenha algum problema, a gente consegue ver por aqui quais foram os problemas que aconteceram com a controladora ou com os discos, tá? Também temos a opção de deixar a controladora nas configurações de fábrica. Isto não apaga RAID, tá? Então não tem problema, é só configurações gerais da controladora. E mudar para o modo HBA. O modo HBA vai fazer com que os discos sejam entregues diretamente para o sistema operacional. Mas não é uma ideia legal fazer isso, porque quando você faz isso, você deixa de usar todo o poder da controladora, que é um hardware dedicado para isso, para entregar para o sistema operacional, que já está ocupado fazendo mais um monte de coisa. Então a gente vai usar a opção de HBA se não tiver jeito. O ideal é sempre usar as próprias configurações da RAID. Bacana? Vamos dar um back aqui embaixo e vou voltar também com o back novamente. E vamos agora ver a opção de Virtual Disk Management. Se eu clicar, não vai aparecer nada, porque eu não tenho nenhum disco virtual criado ainda. O disco virtual é justamente o volume que é gerado a partir da configuração de RAID. Como eu não fiz nenhuma configuração, não tem nenhum ainda, não tem o que a gente fazer aqui. Se a gente for em
Physical Disk Management, ele vai mostrar os discos físicos. E aí a gente pode ver que para o nosso cenário desse vídeo, nós temos 2 SSDs de 200 GB. Ai, Davi, mas está mostrando 185. Sempre mostra um pouco menos, mas o tamanho nominal é aquilo que está na etiqueta do seu HD ou do seu SSD. Mas na prática sempre é um pouco menos. Tá? Então, nós temos aqui nas posições 0, um SSD de 200 GB, na posição 1, outro SSD de 200 GB, e aí nas posições 2, 3, 4 e 5, HDs mecânicos de 1.2 teras. Também, se eu apertar em qualquer um desses HDs aqui, ou SSDs, ele vai mostrar opções e operações que eu posso fazer com esse SSD ou com esse HD aí. Operações de apagamento seguro, de conversão para não RAID, entre outras coisas. Não é o foco desse vídeo, então eu vou seguir adiante aqui. Legal? Voltamos ali para a tela dos discos. Vou voltar de novo para a tela principal. E aí, se nós formos em Hardware Components, nós vamos ver o status da bateria e o status do enclosure. Clicando aqui na bateria, ele vai mostrar que a bateria está otimizada, a temperatura da bateria e como é que está a carga dela, tá bem? Davi, a bateria, quando dá problema, eu perco o meu RAID, perco essas informações do meu disco? Não, a bateria controla o cache do seu RAID, que é uma coisa diferente. Mas se a sua bateria tiver com problema, o desempenho vai cair pra caramba, porque o cache vai ser desligado, mas não necessariamente os seus dados vão ser perdidos. A informação do RAID fica na memória da controladora, que não vai ser perdida com a bateria. Vamos voltar aqui. E olhando a opção de Enclosure, nós temos os enclosures que temos nesse servidor aqui. Só tem um, e nesse Enclosure temos esses discos físicos atachados aqui, os HDs que nós plugamos. Por quê? Oh, eu e meu ESC, né? Por que o Enclosure? Porque o seu servidor pode ter expansões de disco. Então, por mais que o seu gabinete caiba 8 HDs, 12 HDs, 4 HDs, você pode instalar expansões da própria Dell nesse servidor e aí essas expansões vão aparecer aí e você pode configurar o RAID em todas elas. Era isso. Vamos voltar e vamos então para a configuração do RAID 5. Vamos lá em Configuration Management, então, primeira opção da controladora. Ela vai dar uma primeira opção de autoconfigurar o RAID 0, não é o que a gente quer. A gente vai para a segunda, que é criar disco virtual. Clicando nessa opção, nós vamos escolher o nível do RAID que a gente quer. Veja que ela está colocando um RAID 0, não é o que a gente quer, então eu vou escolher aqui o RAID 5 e depois eu posso escolher se eu quero selecionar os discos por disponibilidade ou por espaço livre. Eu vou deixar como está e aí vou lá embaixo em selecionar discos físicos, vou apertar aqui e aí ele vai mostrar então todos os discos disponíveis. Eu tenho HD e SSD e eu posso filtrar pelos tipos de discos, então eu posso tanto filtrar por HD, SSD ou ambos, eu posso filtrar por SATA, SAS ou ambos, eu posso filtrar por discos de 512 ou 4K ou ambos. Nesse caso aqui, eu quero fazer um RAID 5 com 3 HDs de 1.2 que já estão aparecendo ali embaixo. Eu posso mandar exibir só esses caras, posso mandar exibir só os SSDs, que não vão aparecer aqui porque eles já estão configurados em RAID 1, então eles não aparecem como disponíveis. Ou eu posso mandar aparecer ambos. Aqui eu quero fazer um RAID 5, então eu vou escolher os 3 primeiros discos aqui e depois eu vou lá embaixo em aplicar. Ele falou que foi tudo bem, dei um ok, mas não acabou ainda. Assim que você der um ok, ele vai mostrar o sumário e aí você tem a opção de dar um nome para esse disco. Eu vou chamar aqui de disco 1, mas esse nome não aparece em lugar nenhum, é só para a controladora, o nome é opcional. Também posso escolher o tamanho do meu volume, ela sempre vai escolher o maior tamanho disponível
com base no volume. São 3 discos de 1.2, o maior volume disponível é 2.4 teras nesse caso, então ela vai deixar aí como 2.182 teras. Posso colocar menos e fazer vários RAIDs com o espaço que sobrou, posso fazer o tamanho total, eu vou aceitar como está aqui. E vou descer até lá embaixo e aceitar todas as opções padrões que aparecem aqui. É importante descer até embaixo porque tem uma opção ainda, o RAID não acabou. Tem que descer até embaixo e escolher a opção Create Virtual Disk. Apertei nela, ele vai avisar que toda a informação vai ser destruída e aí então eu vou dar um confirma e depois vou falar que sim. Agora sim, o RAID está feito, se tinha alguma informação no disco ela está perdida. Vou dar um OK aqui e beleza, já está criado. Ele volta para a tela de configuração, não tem mais nada que eu fazer aqui, então eu vou dar um back, vou dar outro back e se eu quiser ver os meus discos criados, eu posso ir na opção agora Virtual Disk Management. E aí veja só, temos aqui um RAID 1 com os SSDs, temos agora um RAID 5 com os HDs que eu havia criado. Vamos no sistema operacional voltar para a instalação para ver se o HD vai aparecer? Vamos lá, eu saio da configuração da RAID, dou um Finish, volto para a tela da BIOS, dou um Finish aqui também, ele vai pedir para reiniciar, eu falo que sim. De volta na tela de instalação do sistema operacional, vamos ver se os nossos discos estão aparecendo depois que a gente configurou o RAID. Vamos seguir adiante aqui, aceitar o bom e velho contrato, e agora, será que vai aparecer? Rufem os tambores! Apareceu! Beleza, o RAID está instalado e os HDs apareceram normalmente. Então é isso, se você chegou até aqui, muito obrigado, eu vou encerrando por aqui e até a próxima. Tchau!